São 2h47 da manhã. A casa está em silêncio, mas a sua cabeça parece uma sala cheia. Você vira de um lado, vira do outro, e o sono não vem. O corpo está cansado, mas a mente não desliga. E quando você fecha os olhos, os pensamentos ficam ainda mais altos. Conversa que você precisava ter e não teve. Conta que vence amanhã. Um problema da família que você não sabe resolver. Uma sensação estranha de que algo pode dar errado a qualquer momento. Se você está vivendo isso, você não está sozinho. E eu vou falar com você como quem conhece a dor humana e conhece o caminho da cura. Ansiedade à noite e insônia não são só falta de sono. É a alma tentando carregar um peso que ela não foi feita para carregar. Hoje, com o Salmo 4, eu quero te mostrar como dormir em paz. Não com frase pronta, não com sermão, com direção espiritual estratégica, simples, prática e profunda. Talvez você seja um homem ou uma mulher que segura tudo durante o dia. Você resolve, trabalha, atende, cuida, engole choro, mantém a postura. Mas quando a noite chega, o que você segurou com as mãos começa a escorrer por dentro. A cama vira tribunal. O travesseiro vira palco. E você começa a perder o controle emocional em silêncio, com medo de desabar e não conseguir se levantar no dia seguinte. Você olha o celular só mais 1 minuto e percebe que passou 1 hora. Você tenta se distrair, mas o coração acelera. E no fundo, a pergunta não é por que eu não durmo. A pergunta é por que eu não consigo descansar. Porque descansar é mais do que fechar os olhos. Descansar é confiar. E a grande decisão que você precisa tomar hoje é essa: continuar preso ao medo e tentando controlar tudo, ou aprender a descansar de verdade. Presta atenção. Se este vídeo apareceu agora, justamente quando você está cansado de lutar contra a madrugada, isso não é coincidência. Existe um tipo de direção que Deus dá na noite. Existe um cuidado de Deus que se manifesta quando ninguém está vendo. E se você ficar comigo até o final, você vai ter algo que muita gente procura e não encontra: paz real para dormir, clareza para organizar a mente, segurança emocional para não se perder nos próprios pensamentos e um próximo passo simples para começar hoje. Você vai sair daqui com a sensação de proteção, como se a sua alma tivesse encontrado um lugar seguro para repousar. E eu não vou te prometer uma noite perfeita como mágica. Eu vou te entregar um caminho que começa com Deus e se torna prático na sua rotina. E já no início eu te peço um gesto simples, porque isso cria uma decisão dentro de você. Escreve nos comentários, bem curto, como uma oração de posicionamento: eu escolho descansar. Não para me agradar, para você ouvir você mesmo dizendo. E se você conhece alguém que anda acordando de madrugada com a mente acelerada, já separa esse vídeo para compartilhar depois. Tem gente que está sorrindo de dia e desabando de noite, e uma palavra pode salvar uma semana inteira. Agora, respira comigo. Não rápido, respira como quem está saindo de uma guerra. Você não precisa vencer a noite sozinho. Você precisa aprender a atravessar a noite com Deus. E é exatamente isso que o Salmo 4 faz. Ele não nega a angústia. Ele não finge que está tudo bem. Ele mostra o caminho de quem estava apertado por dentro, mas encontrou descanso. E hoje você vai aprender esse caminho. Você vai entender o que está acontecendo espiritualmente quando a ansiedade aumenta de noite. O que fazer agora para não perder o controle emocional? E qual é o próximo passo claro para dormir em paz, mesmo que a sua vida ainda não esteja totalmente resolvida? Porque às vezes a vida não resolve em um dia, mas Deus te dá paz em uma noite. E a paz de Deus é a base para você resolver o resto. A ansiedade da noite tem um jeito cruel de mentir. Ela te faz acreditar que, se você pensar bastante, você controla o amanhã. Ela te faz repetir cenários, simular conversas, prever problemas, tentar se preparar para tudo. E o resultado é sempre o mesmo:
você fica exausto e continua sem controle. Porque existe uma parte da vida que não se controla. E é aí que o medo de perder o controle emocional entra. E se eu não aguentar? E se eu surtar? E se eu chorar e não parar? E se eu perder a paciência com quem eu amo? Esse medo é real. E eu não vou diminuir isso, mas eu vou te direcionar. A cura não começa quando você tem todas as respostas. A cura começa quando você tem um lugar seguro para colocar as perguntas. O Salmo 4 abre com alguém que não está bem, mas sabe para onde ir. Ele diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essa frase é um mapa. Ele não diz, eu estou calmo. Ele diz, eu estou em angústia. E ele faz duas coisas que você precisa aprender hoje. A primeira, ele fala com Deus do jeito que está, sem teatro. A segunda, ele se lembra de algo concreto. Na angústia me tens aliviado. Ele está dizendo, Deus, eu já estive apertado antes e o Senhor me abriu espaço por dentro. Eu me lembro. Isso é estratégico, porque a ansiedade é amnésia emocional. Ela apaga o que Deus já fez. Ela te faz sentir que é a primeira vez, que é o fim, que não tem saída. E você precisa trazer à memória a fidelidade de Deus, não como poesia, mas como sustento, porque existe algo acontecendo espiritualmente na noite. Quando tudo fica quieto do lado de fora, o coração fala mais alto por dentro. E se o seu coração está cheio de cobrança, culpa, preocupação e excesso de responsabilidade, a noite vira um campo de batalha. A boa notícia é que Deus não te abandona no escuro. A noite não é a ausência de Deus. Às vezes a noite é o lugar onde Deus te devolve a direção. E aqui eu quero te dar uma chave. Ansiedade noturna, muitas vezes, é um sinal de que você está tentando carregar sozinho coisas que deveriam ser compartilhadas com Deus e, em alguns casos, com pessoas de confiança. Tem homem e mulher que não dorme porque nunca desabafa, nunca chora, nunca fala. E por fora parece forte, mas por dentro está quebrando. Isso não é vergonha. Isso é humano. E Deus não te condena por estar assim. Deus te convida a descansar. Se você sente que a sua mente vira uma máquina de pensar quando você deita, faz um acordo comigo agora. Hoje você vai interromper o ciclo. Você vai parar de negociar com o pensamento. Você vai parar de responder mentalmente a tudo. Você vai aprender a entregar. E entregar não é desistir. Entregar é colocar no lugar certo. E deixa eu colocar isso com clareza. A sua decisão hoje é entre medo e descanso. Medo é tentar controlar tudo e perder a paz. Descanso é fazer a sua parte e confiar a Deus o que não está na sua mão. Se você quer tomar essa decisão, escreve mais uma frase nos comentários como um selo. Deus, eu entrego. Isso é simples, mas poderoso. É você dizendo, eu não vou passar a noite carregando o que Deus pode carregar. E se essa mensagem está te alcançando, eu te faço um convite íntimo. Se inscreve no canal Direção Celestial e ativa o sino. Não por números, por cuidado, porque tem gente que precisa de direção todos os dias para não se perder. E aqui a nossa promessa é essa. Traduzimos a dor da sua vida à luz da Bíblia. A dor real, do jeito que você vive. Agora eu vou te conduzir para o coração do Salmo 4, onde você aprende o que fazer na cama, no travesseiro, na hora em que ninguém te vê. E é aqui que a paz começa a nascer. Existe uma frase no Salmo 4 que parece simples, mas ela muda a forma como você atravessa a madrugada. Ela diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Repara, não é uma espiritualidade distante, é travesseiro, é cama, é vida real.
Deus está interessado no seu momento mais vulnerável, quando a casa está escura, quando você está sozinho com os pensamentos. E aqui está a direção. Você vai aprender a consultar o coração sem se afogar nele. Você vai olhar para dentro sem ser engolido, porque há uma diferença entre pensar e ruminar. Pensar é buscar direção, ruminar é girar em círculo. E a ansiedade noturna faz a pessoa ruminar. Ela revisita o mesmo medo, a mesma culpa, o mesmo cenário, e cada volta aumenta o aperto. O Salmo 4 te dá um caminho: consultai e sossegai. Não é consultai e enlouquecei, é consultai e sossegai. Então existe uma consulta que acalma, e eu vou te ensinar como fazer isso de forma prática hoje antes de dormir. Quando você deitar, você vai fazer 3 perguntas para o seu coração, como quem organiza uma casa por dentro. Primeira: o que eu estou tentando controlar que não está no meu controle? Seja específico. Pode ser a resposta de alguém, pode ser o resultado de um exame, pode ser um problema financeiro, pode ser uma decisão do seu filho adulto, pode ser um conflito no casamento, pode ser o medo do futuro. Segunda pergunta: o que está no meu controle e eu estou adiando por medo? Isso é crucial. Às vezes você perde o sono não pelo que não dá para resolver, mas pelo que dá para resolver e você está fugindo. Uma conversa necessária, um pedido de desculpas, uma organização mínima, uma decisão simples. Terceira pergunta: qual é o próximo passo pequeno que eu posso dar amanhã sem me destruir? Não é resolver a vida, é um passo, uma ligação, um agendamento, um documento, uma conversa, um limite. Percebe o que acontece? A mente acelera porque ela sente que tudo está solto. E quando você nomeia, você organiza. Quando você organiza, você acalma. E aí entra a parte espiritual. Depois dessas perguntas, você entrega para Deus aquilo que não está no seu controle. Você pode dizer com simplicidade: Deus, isso aqui eu não consigo segurar. Eu coloco nas tuas mãos. E você assume responsabilidade pelo que está no seu controle. Deus, me dá coragem para fazer a minha parte amanhã. Isso não é sermão, isso é direção. Agora eu preciso te proteger de um erro comum. Tem gente que tenta resolver a vida deitada. E deitada, a mente vira uma tempestade. A cama não é lugar de resolver. A cama é lugar de descansar. Então, o próximo passo claro é: você vai tirar da sua cabeça e colocar em um lugar concreto. Se tiver um papel aí, um bloco, uma folha, anota 2 colunas bem simples. Entrego a Deus e faço amanhã. Sem perfeição, só clareza. Isso reduz o medo de perder o controle emocional, porque você sente que existe um caminho, não um buraco. E aqui eu abro um parêntese de cuidado. Se você já está há muitos dias sem dormir, se isso está afetando a sua saúde, seu trabalho, sua relação com a família, procure ajuda profissional também. Deus não se ofende com isso. Deus usa meios. Deus cuida de forma completa. Fé não é negar a realidade. Fé é encarar a realidade com Deus ao lado. Mas volta para cá, porque tem algo espiritual acontecendo. A noite expõe aquilo que o dia mascara. E muitas vezes, quando a ansiedade estoura de noite, é porque durante o dia você ficou distante de Deus em pequenas coisas. Não por maldade, por cansaço, por rotina, por pressão. E aí, quando você deita, a alma cobra o que faltou: presença, oração, silêncio, alinhamento. Então, o que você faz agora? Você não se culpa. Você retorna. Você volta para Deus com sinceridade. E aqui entra um CTA espiritual natural. Se você sente que a sua noite virou um lugar de luta, comenta: minha noite é de Deus. Isso não é superstição, é posicionamento. É você dizendo: eu não vou entregar minhas madrugadas para o medo. E se esse vídeo está te ajudando, manda para alguém no WhatsApp com uma frase simples:
Lembrei de você. Tem gente que só precisa disso para se sentir vista. Eu quero que você entenda. Descansar é uma decisão. E o Salmo 4 não te manda fingir que não sente. Ele te ensina a sentir sem se perder. Ele te dá um caminho para consultar o coração e sossegar. E agora nós vamos avançar para a parte em que a alma aprende a trocar a pergunta. E se der errado, pela pergunta: Deus, me mostra o caminho. É aí que a paz começa a ganhar forma. Talvez você esteja acostumado a ouvir muita gente dizendo: é só ter fé, como se fé fosse um botão. Mas o Salmo 4 é diferente. Ele mostra um coração que está cercado, pressionado, inquieto. E mesmo assim, encontra um tipo de alegria e segurança que não depende do cenário. Isso é exatamente o que você precisa na insônia. Não é que os problemas somem na hora de dormir, é que o peso deles sai das suas costas. O Salmo 4 traz uma frase que é o retrato da nossa realidade. Ele diz: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Isso é Brasil, isso é gente trabalhando muito e recebendo pouco. Isso é família com preocupação. Isso é homem e mulher maduros, tentando fazer o certo e ainda assim sentindo que a vida exige demais. Quem nos mostrará o bem? É a pergunta de quem está cansado de promessa vazia. E olha a resposta: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que cura a ansiedade não é primeiro uma resposta detalhada sobre o futuro. É presença, é luz, é Deus iluminando por dentro. E aqui existe um ponto espiritual que você precisa entender. A ansiedade da noite muitas vezes é falta de luz por dentro. Você passou o dia inteiro recebendo informações, notícias, cobranças, mensagens, demandas. E o seu coração ficou sem um lugar de repouso. A luz do rosto de Deus é esse lugar, é a certeza íntima de que Deus está com você, mesmo quando você não tem controle. E essa certeza muda o corpo, a respiração muda, o peito alivia, a mente desacelera. Então eu vou te ensinar um exercício simples, baseado nesse pedido do Salmo 4, que você pode fazer hoje. Quando você estiver deitado, você vai fechar os olhos e vai imaginar com reverência, como se Deus estivesse inclinando o rosto sobre você com cuidado, como um pai que olha para um filho cansado, e você vai dizer: Deus, levanta sobre mim a luz do teu rosto. Só isso. Não precisa de discurso. Repete devagar 3 vezes, e enquanto repete, você relaxa os ombros, relaxa a mandíbula, solta o ar. Isso não é técnica vazia. Isso é oração com direção. Você está pedindo presença, não só solução. E o Salmo 4 continua: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Repara, ele está dizendo que existe uma alegria que não depende do que aumentou por fora. Não é que dinheiro, trabalho e estabilidade não importem. Importam. Mas não são a base do seu descanso. A base do descanso é saber que Deus governa a sua vida. Porque quando a base é o controle, qualquer coisa tira sua paz. Quando a base é Deus, você atravessa dias difíceis sem se perder por dentro. Agora eu quero ser extremamente prático com você. Porque direção espiritual sem prática vira só emoção. Hoje, antes de dormir, você vai escolher uma pequena mudança de ambiente. Pequena. Não é revolução, é direção. Se você costuma dormir com o celular na mão, você vai deixar ele longe do travesseiro. Se você costuma dormir com a TV ligada para abafar a mente, você vai desligar 5 minutos antes e ficar em silêncio. E se o silêncio te dá medo, eu entendo, porque o silêncio revela, mas é no silêncio que Deus organiza. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sossegar é reduzir estímulo. A sua mente acelerada não precisa de mais informação, ela precisa de quietude. Então, nesses 5 minutos, você vai fazer 3 coisas. Agradecer por uma coisa concreta do dia, pedir a luz do rosto de Deus e escolher entregar um problema específico, um só, não 10.
Você pode dizer: Deus, eu entrego isso aqui. E quando a mente tentar puxar de volta, você responde com calma: isso está com Deus. Você não discute, você não briga com a cabeça, você treina a direção. E eu quero te lembrar, você não precisa vencer a ansiedade numa noite só para provar nada. Você precisa aprender um caminho. No começo você vai escorregar, vai pegar o celular, vai voltar a ruminar. E quando acontecer, não se condene, apenas volte. Voltar é maturidade. Voltar é fé. Se você está sentindo que Deus está te chamando para esse retorno simples, comenta: eu quero a luz de Deus. E aproveita para se inscrever no Direção Celestial e ativar o sino. Aqui você não vai receber pressão, você vai receber direção. Porque a maior dor da humanidade não é só o problema, é não saber o que fazer com o problema. E nós estamos aqui para traduzir a dor da sua vida à luz da Bíblia. Agora, eu vou te levar para a frase mais forte do Salmo 4, a frase que é o ponto de cura da dor e a busca da resposta. É a frase que transforma uma noite de ansiedade em uma noite de paz. E eu quero que você esteja comigo nessa parte final, porque ela pode ser o começo de um novo tipo de descanso na sua vida. Existe um momento em que a pessoa cansada não precisa de mais explicação, ela precisa de um lugar seguro. O Salmo 4 termina com esse lugar. E eu quero que você ouça como se fosse a primeira vez, porque talvez hoje seja a primeira noite em muito tempo em que você vai dormir com paz. Ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é a cura. Não é um sonho perfeito, não é uma vida sem problemas, é segurança. É o coração descansando porque sabe em quem está. Percebe a ordem? Em paz me deito. A paz vem antes do sono. E muita gente faz o contrário. Tenta forçar o sono para ter paz. Não funciona. O caminho de Deus é paz primeiro, sono depois. E a paz vem de uma certeza: só Tu me fazes viver em segurança. Segurança não é controle. Segurança é presença de Deus. Segurança é saber que mesmo que algo aconteça, Deus não sai do seu lado. Segurança é entender que a sua vida não depende apenas da sua força. Agora eu vou te entregar um próximo passo claro, simples, que você pode fazer hoje, agora, antes de encerrar este vídeo. Um pequeno protocolo de descanso, com Deus no centro. Não como ritual mágico, mas como direção. Primeiro, você vai escolher uma posição confortável e vai respirar fundo 3 vezes, soltando o ar devagar. Segundo, você vai colocar uma mão no peito, como quem acalma um coração assustado, e vai dizer: Deus, eu estou aqui. Terceiro, você vai falar a verdade para Deus em uma frase: Deus, eu estou ansioso e com medo de perder o controle emocional. Quarto, você vai pedir o que o Salmo 4 ensina: Deus, levanta sobre mim a luz do Teu rosto. Quinto, você vai declarar com mansidão, como quem se entrega: em paz me deito, porque só Tu me fazes viver em segurança. Você repete isso devagar, 2 vezes, 3 vezes, sem pressa, até a sua respiração acompanhar a sua fé. E quando os pensamentos tentarem te sequestrar, você não entra em desespero. Você faz uma coisa simples, você volta para a frase. Voltar para a frase é como voltar para casa. A mente vai tentar correr. Você chama de volta para a segurança de Deus. Isso é treinar descanso. Isso é aprender a não continuar preso ao medo. Isso é decidir descansar. Talvez você esteja pensando: mas eu ainda tenho problemas reais. Eu sei. E Deus sabe. Só que Deus não te dá paz para você fugir do problema. Deus te dá paz para você enfrentar o problema com equilíbrio. Amanhã você vai acordar melhor se hoje você dormir em segurança. Amanhã você vai conversar melhor se hoje você descansar. Amanhã você vai tomar decisões mais sábias se hoje a sua mente não passar a noite em guerra.
E aqui vai uma direção muito prática para o dia seguinte, porque a noite também prepara o dia. Quando você acordar, não comece o dia pelo medo. Comece o dia por um passo pequeno. Se você tem algo no seu controle, faça cedo. Se você tem uma conversa necessária, planeje com calma. Se você tem uma preocupação grande, divida em partes. E se não houver nada para fazer agora, não torture a sua alma. Entregue. Há coisas que só Deus resolve no tempo dele. Agora eu quero fazer com você uma oração curta, profunda, do jeito que um pai faria com um filho ansioso e do jeito que Deus faz com você. Se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Deus, aqui está uma vida cansada. Um coração que tentou controlar e se esgotou. Um corpo que deita, mas não descansa. Eu te peço, levanta sobre essa pessoa a luz do teu rosto. Tira o peso que não é dela carregar. Acalma o medo de perder o controle emocional. Dá segurança por dentro. Ensina essa alma a consultar o coração e sossegar. E que hoje ela experimente o que está escrito. Em paz, se deitar e dormir, porque só o Senhor dá segurança. Amém. Se essa oração tocou você, comenta. Eu durmo em paz. Eu te peço um último gesto que também é espiritual. Compartilha este vídeo com alguém que você sabe que acorda de madrugada e não fala para ninguém. Seja uma resposta, seja direção. E se inscreve no Direção Celestial, ativa o sino, porque aqui nós existimos por uma promessa. Traduzimos a dor da sua vida à luz da Bíblia. A maior dor da humanidade não é apenas sofrer. É sofrer sem resposta e sem direção. E você não precisa caminhar assim. Hoje, quando você desligar a tela, não corra para o medo. Leve Deus para a cama, leve a luz do rosto de Deus para a sua noite e repete com calma: em paz me deito, porque só Deus me faz viver em segurança. Nos vemos no próximo vídeo do Direção Celestial. E que a sua noite a partir de hoje seja um lugar de descanso, não de guerra.